foi recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. A novidade era tamanha que virou verso de samba enredo. No Teatro Fernanda Montenegro, na Academia Raquel de Queiroz, Eunice Miquiles no Senado, mãe menininha abençoando a todos nós. A Eunice do samba traduziu uma surpresa. O mundo político do Brasil nos anos 1970 ainda esperava que a mulher fosse recatada, do lar, e só. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, porque não era considerado de bom tom você falar alto, você discutir, você ter opiniões fortes e próprias e tal. A mulher tinha que ser serena, bem comportada, assim, se comportando de uma maneira clássica. Então, era esse o perfil que era considerado bonito, certo. Eunice até foi criada para ser assim, mas não era. Eu sou filha de um pastor, criada num colégio semi-interna, muito religioso, em que a política era alguma coisa não muito bem vista. Mas me apaixonei, me casei com um político, e aí as coisas mudaram. Mas fui morar no interior do Amazonas, numa cidadezinha chamada Maués. Lá a família do meu marido era tradicionalmente política, meu sogro havia sido prefeito, o pai dele, o avô dele, enfim. Mas eu tinha feito com que ele me prometesse que em política jamais. Essa era a condição para eu sair de São Paulo, onde eu havia nascido, e morar no interior do Amazonas. Mas como todas as promessas de amor, poucos meses depois ele estava totalmente envolvido em política. E com o tempo eu comecei a vislumbrar na política, vamos dizer, um caminho para ajudar as pessoas, que era, vamos dizer assim, o meu foco. Porque a educação que eu havia recebido era ajudar o próximo, ajudar o próximo. A ex-normalista tornou-se vereadora e quis mais. Por que não? Por que não me candidatar a ser deputado estadual? E fui bater a porta da Arena, naquela época só havia Arena e MDB. Então bati a porta da Arena e fui muito bem recebida, maravilha, porque era, vamos chamar de moderno, era de vanguarda, uma mulher, um partido que tinha mulheres na sua chapa e tal. Porém, não era para eu me eleger, não. Aquilo era, vamos dizer assim, para constar. Era para fazer a figura do partido. Figurante. Foi eleita pela Arena, o partido dos apoiadores da ditadura. Na verdade, o que eu queria era ajudar as pessoas. Era assistência social que estava na minha cabeça. E eu não tenho perfil de oposição, de gritar, de tal. Eu achei que a Arena me daria mais condição de realmente fazer alguma coisa dentro daquilo que eu gostaria de fazer. Em 1978, o convite para disputar o Senado pelo Amazonas numa eleição só com 2 partidos. Do outro lado, uma mulher evangélica se candidatou. Então aí a disputa era palmo a palmo lá. Então, do outro lado precisava de uma mulher, de preferência evangélica, que fizesse, vamos dizer, comparação com o outro lado. E tinha eu, quer dizer, então nesse caso, Dona Eunice, ela tem que ser e tal. Eu não queria de jeito nenhum, porque eu sentia que eu não tinha condição de me eleger. A eleição para o Senado tinha um artifício para garantir a vitória dos candidatos governistas. Arena e MDB lançavam 3 candidatos cada. Vencia o grupo que somasse mais votos. Era a sublegenda. Ganhamos por uma margem muito, muito, muito pequena. Eunice ficou em segundo lugar na chapa vencedora e virou suplente. O titular, João Bosco Ramos de Lima. Só ficou 3 meses no cargo. Morreu em 11 de maio de 1979, vítima de um derrame cerebral. Claro que foi um misto assim de tristeza. Ele era meu amigo, gente, uma pessoa muito importante no Amazonas e tal. Depois da surpresa e da tristeza, a constatação. Foi uma grande oportunidade,
foi realmente uma sorte muito grande. Eu vejo aí a mão de Deus ter me dirigido, porque realmente foi uma coisa inédita na ocasião. E um sentimento ainda vivo, décadas depois. Eu teria que confessar, para ser honesta, que eu estou tremendo de medo. Pavor. O que eu vou fazer lá? Cheguei apavorada. Realmente a responsabilidade é muito grande. Quando eu via Paulo Brossard, Álvaro Passarinho, sabe, aquelas pessoas tão importantes, eu disse, o que eu vou fazer lá? Eram os grandes nomes da política brasileira. De repente você chega, uma professorinha que vem lá do interior do Amazonas, chega para estar frente a frente com eles. Foi muito difícil para mim, muito difícil realmente. Acho que a mulher deve assumir postos os mais elevados no país, mas eu confesso que agora, nessa hora, eu realmente sinto muito pesadamente essa responsabilidade. Responsabilidade contabilizada em décadas. Desde a primeira legislatura, em 1826, nenhuma mulher tinha ocupado a cadeira de senadora. Teve a princesa Isabel, lá no tempo do Império. Os jornalistas do Senado já investigaram se ela foi mesmo senadora. É que o artigo 46 da Constituição do Império, de 1824, dizia: os príncipes da Casa Imperial são senadores por direito e terão assento no Senado logo que chegarem à idade de 25 anos. Isso significa que Isabel se tornou senadora, em tese, no dia 29 de julho de 1871, quando atingiu a idade exigida. Naquele dia, uma delegação de senadores compareceu ao Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, para o tradicional beijamão. Só que não consta que os senadores a tenham convidado para comparecer às sessões do Senado. O direito da princesa de ser senadora era controvertido. Foi tema de debate no próprio Senado, em 1867. Para alguns senadores, o artigo 46 aplicava-se apenas aos príncipes e não às princesas. Um dos senadores de maior prestígio, Francisco José Furtado, era contra, sob o argumento de que as mulheres eram inaptas. A Constituição aceitou a lei social, que julga a mulher inabilitada para os cargos políticos. Outro importante senador, José Antônio Pimenta Bueno, futuro Marquês de São Vicente, era a favor. Seu argumento era o seguinte: se a princesa podia assumir o trono, por que não poderia assumir uma função inferior? Desde que se dá uma coroa a uma princesa, desde que se admite essa ordem de sucessão por amor do povo, é consequente que, por amor deste, se habilite esta princesa para que desempenhe bem as importantes funções do trono. O grande romancista José de Alencar, que na época era deputado pelo Ceará, chegou a escrever um livro intitulado Uma Tese Constitucional, em que se opunha à presença de Isabel no Senado. No livro, José de Alencar perguntava ao Marquês de São Vicente: pensará o consumado estadista que uma senhora possa convenientemente tomar assento na Câmara dos Senadores? Polêmica à parte, não existe registro de que a princesa tenha tomado assento no Senado. De volta à República, mulher senadora só 90 anos depois da proclamação. Encontra-se na casa a senhora Eunice Miquiles, representante do Estado do Amazonas, e eu convido os senadores para trazerem até a mesa para o compromisso de praxe. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O fato de penetrar, de adentrar, de invadir aquele recinto aquele santuário masculino, dava assim, sabe, um frio, assim, você dizer, poxa, que coisa fantástica. Os outros senadores receberam Eunice Miquiles com gentilezas. Uma estrela nova que descesse nesse plenário, descesse dessa cúpula iluminada e pudesse aspergir luz entre tantas luzes. Foi uma recepção maravilhosa. Não deixava de ser discriminatória. De um lado, quer dizer, simpático, mas era discriminação. Nunca um senador havia sido recebido dessa forma.
A primeira senadora não se deixou seduzir pelas flores e palavras bonitas. E eu percebi muito cedo o seguinte, que eu estava sendo recebida como, vamos dizer, como a dama, como a senhora, não como colega. Não como colega, era para ficar ali bonitinha e tal, mas nada de estar se metendo muito nas coisas. Então esse também foi um caminho de descobrir o caminho das pedras, né, pelos meus esforços, porque ninguém estava dando colher de chá para ninguém, não. E o Senado teve que se adaptar a ela. Para começar, não tinha nenhum banheiro feminino. Quer dizer, você se sente assim, diferente, você não se sente inserido ali. Custou até você sentir, eu senti que fosse realmente uma colega deles. No correr das sessões legislativas, o que era novidade foi virando rotina. Você logo é inserida em algumas comissões e tal, você começa a se entrosar. Eu vinha com 3 bandeiras muito definidas. A primeira bandeira, que foi também da minha campanha, seria liberdade religiosa. Segunda, defesa do intransigente do Amazonas, que era a minha terra. Era minha terra de origem, mas era quem tinha me elegido. E também a causa da mulher. Isso me levava assim, muito, e particularmente na época, o planejamento familiar, porque hoje é uma coisa até, não sei, totalmente ultrapassada, mas na época não era. Na época a igreja se revoltava contra isso, quer dizer, não aceitava. Os médicos se fizesse uma ligadura de trompas, ele poderia ser preso, poderia ser punido. E eu via mulheres até com 21 filhos, tendo filhos sem querer, sem poder, porque não sabiam como evitar. Então essa minha grande bandeira, a defesa da família, a promoção da mulher e particularmente o planejamento familiar, para que a família tivesse os filhos que quisesse e pudesse sustentar. Então isso foi uma luta muito grande, porque era totalmente antipático na época. Durante o mandato, Eunice Miquiles tentou reduzir a jornada das trabalhadoras com filhos pequenos. Defendeu a vasectomia. Um episódio interessante. Eu fiz uma viagem ao Salvador e eles tinham conseguido que os homens admitissem fazer vasectomia. Eu voltei muito feliz para o Amazonas e comecei a pregar isso. Olha, a senadora está pregando a castração dos homens. A charge no outro dia do jornal era eu com uma tesoura imensa e os homens correndo, viu? Lutou para tirar do Código Civil uma lei que parecia coisa da Idade Média. O Código Civil dizia o seguinte, que a mulher que não fosse encontrada virgem no leito nupcial poderia ser devolvida aos pais no prazo de 10 dias. Imagine como se fosse um objeto, enfim, que não estivesse em boas condições. Propostas que não abalaram as convicções daqueles gentis senadores. Porque eu pensava o seguinte, os direitos são iguais, então o homem tem que chegar virgem também. Se a mulher tem que chegar virgem, o homem tem que chegar virgem também. Então isso realmente foi assim um Deus nos acuda. A não virgindade só deixou de anular casamentos no Brasil no ano de 2003, século XXI. Pelas feministas eu era considerada muito light. E os homens me consideravam feminista, então eu ficava assim, apanhando dos dois lados. Era uma bandeira feminista, assim, porque eu buscava a promoção da mulher, quer dizer, eu buscava a promoção da saúde dela também, quer dizer, era feminista, mas sem essa virulência de abaixo o homem. Por que abaixo o homem? Para quê, né? Então a minha visão era completamente diferente. Eunice ainda apresentou projetos sobre a exploração dos recursos da Amazônia. Nenhum virou lei. Naquela época não tinha realmente devastação. O caboclo cortava lá suas árvores e tal, fazia suas queimadas, mas era coisa muito pequena. E uma coisa que, ao contrário da preservação, que nós reclamávamos muito, é que o caboclo ficava o nativo ficava sem opção, porque ele não podia matar jacaré. O jacaré estava matando as pessoas. Juta não tinha preço, guaraná não tinha preço, não podia cortar árvore, quer dizer, então isso me preocupava muito, a sobrevivência dele. Quer dizer, um desmatamento sustentável, quer dizer, que ele pudesse usufruir daquilo que ele tinha de uma maneira sustentável.
A década de 1980 avançava com mudanças políticas. A ditadura saía de cena de forma negociada, sem diretas para presidente, como o povo exigia. Em 15 de janeiro de 1985, escolheram o novo presidente da República, Maluf ou Tancredo. A senadora do Partido de Sustentação dos Generais no poder ficou com o mineiro conciliador em vez do esperto paulista. Sua Excelência, o doutor Tancredo de Almeida Neves. Eu não estava muito preocupado, bem, será que ele é direita, será que ele é esquerda, será que é centro-esquerda? Enfim, eu queria alguém com um rumo mais para o país, mais para... Então me pareceu que na época o Tancredo estava mais... E houve, na verdade, uma grande pressão do meu eleitorado, da minha família, inclusive, né? Não, então... E esse passo foi, eu diria assim, um pouco sofrido, porque eu sou um pouco conservadora, né? Questão de palavra e tal, foi um pouco sofrido, mas aconteceu. Miquiles não tentou a reeleição para o Senado. Em 1987, estava na Câmara dos Deputados, eleita pelo PFL, que herdou boa parte dos políticos da Arena. Na Assembleia, que escreveu a atual Constituição brasileira, a deputada defendeu a igualdade no casamento entre marido e mulher. Por consequência, muita coisa vai mudar para a mulher. Porque no momento que não há um cabeça, em que a sociedade conjugal é feita por duas pessoas em igualdade de condições, as coisas se modificam. Cumpriu só um mandato, não conseguiu se reeleger em 1990. Olha, perder uma eleição é chato, você não imagina como é chato, viu? Triste pela derrota, feliz por ser a primeira, num lugar que não pode ser só dos homens. Nós mulheres estamos chegando lá. Não vai demorar muito, nós teremos uma presidente da República. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Agradeço o privilégio de ter sido lembrada para a mesma homenagem que reconhece os extraordinários exemplos de Maria Prestes, de Eunice Miquiles, de Rosalie Scalabrin e Analice Alcântara da Costa. Eunice Miquiles voltou ao Congresso Nacional muitas vezes para celebrar o pioneirismo e contar a experiência pessoal. Parte de uma história bem maior que ainda está sendo vivida. Foi uma oportunidade realmente muito grande. Eu tenho assim, a sensação de que ajudei muito o meu estado e que foi uma abertura de porta para a condição da mulher. A mensagem que eu gostaria de deixar às minhas companheiras mulheres seria que lutassem, continuassem lutando por esse espaço tão necessário para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais caridosa, mais amiga. Fernanda Montenegro, na Academia Raquel de Queiroz, Eunice Miquiles no Senado, Mãe Menininha abençoando a todos nós. No Teatro Fernanda Montenegro, na Academia Raquel de Queiroz, Eunice Miquiles no Senado, Mãe Menininha abençoando a todos nós.
Música